Os caras falam o seguinte, tem um negócio do Bolsonaro, os caras falam, não, rachadinho, Bolsonaro, Queiroz, essa conversaiada toda. Mas o Brasil ele tá dando certo na economia. Aí os caras falam, tá dando certo porque não estão roubando, né? Tá dando certo porque não tem roubo no Bolsonaro. Mas, tudo bem que não tenha roubo no Bolsonaro, mas também tem algo por trás disso aí na economia, não é isso? O que você acha que o Brasil fez mais importante da economia para isso tudo que a gente falou? É lógico que o Brasil piorou por causa da pandemia, disso tudo que a gente falou, da guerra e tal, mas o que está, pelo menos, mantendo, está sustentando o Brasil nesse período todo? Ó que pergunta burra e difícil. Burra que ela não sabe responder. Não, ela é bem burra, mas é difícil responder. Não, eu acho que assim, o presidente escalou um time de ministros técnicos, não só na economia. Eu convivi com o ministro Tarcísio, com a ministra Tereza, com o ministro João Roma. Então, todo mundo querendo fazer coisas boas para o Brasil, times técnicos, gente engajada. Então, eu vivo isso lá, nunca tinha sido setor público antes. E é um ambiente muito construtivo de ideias, de execução. Especificamente na economia, o Brasil viveu 30 anos numa direção dirigista. Então, o ministro sempre teve um diagnóstico que era o dirigismo corrompeu a política e estagnou a economia. Por quê? O que é dirigismo? Dirigismo o Estado ficou grande demais, presente em coisa demais, carga tributária alta demais, interferindo na vida do empresário, do cidadão em coisas demais. Então, a gente entrou e o plano era desfazer tudo que tinha sido feito nos últimos mais de 130 estatais, mais de não sei quantos postos de Receita Federal, de INSS. Então, grande demais, e estava virando um fim em si mesmo. Não existe mais quase recurso para política pública. Por quê? As despesas obrigatórias foram comendo tudo. Então, quando o ministro começou a ajudar, e eu fui testemunha desde o início da história, falou assim, temos que fazer tudo ao contrário. Então, a gente tem que dar mais liberdade para o cidadão, mais liberdade para o empresário, o crédito mais focado no micro e pequeno, não em campeões nacionais. A gente tem que desestatizar, tornar o Estado mais eficiente. Só está presente aonde precisa, em política essencial. Então, o Estado não tem que ser empresário, o Estado não tem que interferir na sua vida, o Estado não tem que te pedir 58 licenças para você abrir um micronegócio. Então, a gente entrou com esse propósito, vamos colocar o Brasil nos eixos, no caminho da prosperidade, transformar numa economia de mercado, transformar e inserir na cadeia de comércio global. Então, no primeiro ano vamos controlar os gastos, porque os gastos estão descontrolados e isso vai fazer com que o Estado vire um fim em si mesmo. E aí você tem toda uma consequência que é difícil para a população entender, que é como é que isso se transforma em inflação e juro alto, que é onde pega na população de baixa renda que não tem uma compreensão macroeconômica profunda e que vocês têm um papel muito importante nisso de traduzir, né, o que a gente está pensando e está fazendo. E aí foi aquela epopeia da reforma da Previdência, onde hoje teve um engajamento do setor produtivo, da imprensa, do setor público, da população civil. O povo foi para a rua para pedir reforma porque entendeu a importância daquilo. Então a gente começou, aí o Brasil estava começando a decolar quando ele devia, veio a pandemia. A pandemia jogou... A gente que entrou com uma ideia de vamos abrir a economia, vamos controlar gasto, teve que pivotar totalmente a direção. Acho que o Brasil ainda vai se dar conta, mas eu tenho uma compreensão profunda do privilégio que foi para nós ter um ministro com a capacidade de formulação e de visão que o ministro Paulo Guedes tem. Eu já trabalhava com ele antes, vocês sabem. E aí a gente estava numa direção, ele joga a bússola, a gente reorganizou a equipe em toda para formular medidas no social, que foi o auxílio emergencial. Eu me lembro, ele ligou para mim, Dani, meu hotel vai fechar. Ele morava num hotel em Brasília, todo mundo de lá, isolamento. O que vai acontecer com o taxista que fica ali na porta todo dia? Então, não adianta você ter programa assistencial de quem estava precisando de assistência. E quem trabalha na rua? O que a gente vai fazer? Monta a sala de guerra. E aí a gente montava a sala de guerra. Eu sou testemunha de o quanto ele transpira os problemas do Brasil e do coletivo, e assim nasceu um auxílio emergencial, assim nasceram medidas para salvar empregos, redução de jornada e salário, assim nasceu o plano de auxílio a governadores e prefeitos. Não faltou dinheiro para governadores e prefeitos. Nosso governo foi o governo que mais transferiu dinheiro para governadores e prefeitos. E
medidas de crédito para salvar. Então, assim, não adianta a gente resgatar em terras profundas. E o Brasil voltou. Então, eu acho que, em paralelo, mas conseguimos... aquele trabalho que vocês fizeram ali foi punk, né? Porque, Foi. Foi um negócio, cara... Até a gente conversou, eu não lembro se era com o Mickey e Mouse. Foi. Eu não sei se foi o Mickey ou se foi o cara da Caixa. Porque, porra, eles encontraram gente que não existia e fizeram o negócio funcionar em uma semana. Absurda. Em uma semana. Depois que a gente aprovou aquela PEC de guerra que liberou, foi isso. Do negócio do taxista, monta uma sala de guerra, e aí era o Bianco, o Mickey, o Pedro Guimarães, e mais um grupo interno que nasceu. Como é que a gente formula e paga o auxílio? Os Estados Unidos com 1 ano mandando cheque para casa das pessoas, e a gente em 30 dias estava dando assistência para 60 milhões de brasileiros.